Acho que desde criança eu já sabia que eu ia ser arquiteto. E um fato na minha vida me fez olhar para o cinema com muita força. Quer dizer, eu saio do cinema, viro arquiteto e levo muita coisa que eu aprendi. Então eu sempre penso a arquitetura como um roteiro de um filme. Tem uma coisa que eu acho que é a curiosidade de o que está atrás do buraco, né? Cadê o rato? Onde ele mora? Até o momento eu dou graças a Deus que eu acho que a profissão de arquiteto não vai acabar. Primeira história, então, que a gente vai falar é sobre um personagem que inspira você a criar essa luminária. Então a gente sabe que é o Jerry. O Jerry faz parte da nossa infância audiovisual. E aí eu quero saber para você, que é um cara muito audiovisual, como é que foi essa transposição do Jerry para essa peça de design? Primeiro, basicamente humor, um trabalho infantil, um trabalho de arquitetura, a arquitetura da casa do Jerry, este habitante indesejado das nossas casas. Tem uma coisa que eu acho que é a curiosidade de o que está atrás do buraco, né? O que é uma luminária que de repente vira uma parede, que tem um buraco, que acontece alguma coisa. Então até nós fomos fotografar esses dias a luminária que a gente não tinha nenhuma foto. E nós levamos uma criança, a filha da Mariana, do escritório. E ela não parava de olhar lá dentro. O que está acontecendo lá dentro, né? Cadê o rato? Onde ele mora? Como é a mesinha da sala de jantar dele? Então, isso é de um trabalho com uma certa simplicidade que acaba tendo várias interpretações. E ela, quando está apagada, ela também é uma escultura. Ela também é quase um origami, de certa maneira. Essa era uma intenção de vocês do escritório desde o princípio, de ter uma peça que iluminasse, mas que também pudesse ser admirada, não como a gente olha para uma luminária qualquer, mas como uma escultura. Acho que tem um pouco isso. É um objeto estranho no meio da sala que realmente faz o papel de uma casa num desenho animado. Design não é a sua atividade número 1. Hoje a gente passa a conhecer melhor uma outra faceta do seu escritório. É uma faceta que eu gosto muito. A gente desenha muito isso para cada obra. Às vezes uma luminária que está precisando na última semana, uma poltrona, um buffet que fez falta em algum lugar, os armários. Então a gente desenha muito. E nos últimos anos a gente começou a ser convidado por várias empresas para desenhar produtos. A gente tem uma peça, o personagem é um personagem do nosso mundo audiovisual, como eu falei no início. E hoje nós somos muito audiovisuais. Isso é um novo mundo, da força da imagem cada vez maior. Eu acho que desde criança eu já sabia que eu ia ser arquiteto. E um fato na minha vida me fez olhar para o cinema com muita força. Uma historinha, eu era um péssimo aluno, estudava num colégio público aqui em São Paulo e estava matando aula, eu tinha uns 15 a 16 anos e eu ficava passeando pela cidade o dia inteiro, até a hora que eu pudesse voltar para casa. E entrei no Cine Biju, que eu não conhecia, nem sabia que filme eu estava vendo e assisto O Silêncio de Ingmar Bergman. E aquilo, eu me identifico com o menino no filme. E aquilo era a minha vida. E eu naquele momento não tinha nenhum fundamento intelectual ou base, nem sabia quem era Bergman, o que eu estava fazendo naquele lugar, estava me protegendo da chuva e pronto. E aquilo dá um clique, um momento de vislumbre na minha vida. E aí eu sou mordido por isso e tento seguir uma carreira paralela aos meus estudos de arquitetura no momento. Depois disso, né? Uns 2, 3 anos depois, começo a fazer curta-metragens. Quer dizer, eu saio do cinema, viro arquiteto e levo muita coisa que eu aprendi, que estava dentro da minha alma. A proporção, né? O widescreen do visor, um jeito de olhar a arquitetura. Eu penso muito num projeto como um roteiro,
como a gente já vê nessa peça, essa peça tem uma história, ela não é nada. É um buraco com uma luz que sai da parede. Mas tem esse imaginário, tem uma história. Isso eu gosto muito. Todas as obras eu penso numa história que às vezes eu sou, não necessariamente um cliente, mas sou uma pessoa que está passando na rua, uma garota, um menininho, um senhor de idade que simplesmente para olhar. Então eu sempre penso a arquitetura como um roteiro de um filme. Nós estamos vivendo num momento em que as pessoas consomem tudo via audiovisual, inclusive a arquitetura. Então eu te pergunto, você é arquiteto, quando você pensa um projeto de arquitetura, você pensa os ângulos em que esse projeto, como a gente pensava para fazer revista na fotografia. Hoje, como todo mundo grava, quer dizer, muda alguma coisa para você? Independente desse momento aí de disruptura que estamos vivendo fortemente, eu olho isso às vezes de um jeito mais simples. Vou começar a fazer um trabalho de arquitetura. Então tem aquele momento que eu tenho muita angústia frente ao papel branco, que vem várias dúvidas, é um momento que eu particularmente nem gosto, né? Muita gente acha que é o melhor momento. E aí vem essa angústia, né, da neblina, do que vai ser, às vezes a responsabilidade de fazer algo legal. E aí, sei lá, vem na cabeça uma escada numa parede, uma escada branca, numa parede branca no meio dessa neblina. E aí essas imagens vão montando a história para mim. Flashes, imagens e tudo, e vão se montando, virando uma história, né? Para mim, quer dizer, história é tudo, né? Você acha que as pessoas estão aprendendo a pensar mais como histórias? Nesse novo contexto de comunicação que a gente vive, pensando nesse momento novo em que a gente está vivendo aqui de pós-verdade, de audiovisual, etc. Eu estou indo além, muito além. Até o momento eu dou graças a Deus que eu acho que a profissão de arquiteto não vai acabar. Então só isso que eu estou pensando, porque muitas outras estão acabando. E cada vez mais eu acho que o mundo precisa de conteúdo. Você tem lá seu canal no YouTube, no Instagram, na televisão, na Netflix. É uma febre de conteúdo. Acho que esse é o grande momento. Para mim é bem característico de uma época. E aí sim, sobre o desenvolvimento do seu trabalho, quando você faz um projeto de arquitetura, você pensa num roteiro de filme para esse projeto? Eu sei que em alguns momentos talvez você queira não. Tudo que eu não quero nesse momento é trabalhar com isso, mas você pensa nisso? Acho que não é um roteiro de um filme, acho que é uma história, é um conto. É um livro. Então, acho que cada obra tem um livro. Às vezes eu me imagino dormindo numa cama de um dos quartos e olho para a parede, a janela me incomoda, vamos puxar essa janela para cá, a cama está num lugar que não gosto, está me perturbando, vamos levá-la da direita para a esquerda, para o outro lado. Estou te dando um pequeno exemplo, mas isso vira uma história inteira contando o espaço e às vezes entram pessoas, saem pessoas. E uma última pergunta, quando seus projetos estão prontos, você os filma? Um ou outro, nós fazemos um curta-metragem, agora eu fiz da Mi Casa, volume C, uma história de uma abelha, quer dizer, o espaço visto pelos olhos de uma abelha. E o Gabriel terminou um filme lindíssimo junto com a namorada dele, a Clara, sobre a Casa da Mata, que na minha opinião é o melhor filme que a gente já produziu de todos eles. Você transmitiu essa paixão ao Gabriel? Gabriel, seu filho? Sim. Eu não sei se é uma paixão, mas eu acho que de novo não é que ele gosta de cinema, ele não é um cinema maníaco, cinemaníaco, mas é o prazer de se expressar pela arte. Alguma coisa. Poderia ser fotografia, poderia ser... Não é necessariamente cinema, ele não tem isso. Ou a paixão por Fellini, por Bergman, o que for. Muito obrigada.